Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 1 do seu PET volume 2 e nós vamos estudar geometria analítica para você aí responder a atividade da semana 1 deste seu PET volume 2, tá certo? Pessoal, antes de eu prosseguir aqui, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal se você ainda não estiver inscrito. Gostaria de pedir você para deixar um like nesse vídeo e gostaria de pedir você também para fazer um comentário no final para ajudar ainda mais na divulgação deste vídeo. Estou esperando a sua participação, conto com a sua parceria, pessoal, tá certo? Então vamos aprender o conteúdo para você responder aí a atividade. Pessoal, geometria analítica. Geometria analítica, pessoal, nós vamos estudar aí primeiramente o plano cartesiano e depois nós vamos ver aí alguns segmentos relacionados aí a geometria analítica ou geometria de posição, tá certo? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, o plano cartesiano é o encontro de duas retas de forma perpendicular, ou seja, formando 4 ângulos em 90 graus. Essas duas retas, quando se cruzam, vão formar 4 regiões, onde nós vamos chamar de primeiro quadrante, no sentido anti-horário, a parte direita superior, né? Depois, segundo quadrante, parte esquerda superior. Terceiro quadrante, parte esquerda inferior. E quarto quadrante, parte direita inferior. Ou seja, nós vamos ter aqui a divisão de 4 quadrantes, tá certo? No sentido anti-horário aqui, eles nunca mudam. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Outra coisa é interessante aqui. Quando a gente vai formar pontos no primeiro quadrante, o x tem que ser maior do que zero. E o y também tem que ser maior do que zero, ou seja, valores maiores do que zero vão se encontrar com valores com y maiores do que zero. Aqui no segundo quadrante, o x vai ser negativo, ou seja, menor do que zero, e o y vai ser maior do que zero, tá vendo? Ó, se eu pegar aqui, por exemplo, o ponto menos 5 e 3, vai formar o ponto B, que está no segundo quadrante, ou seja, o x é negativo e o 3 é positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o ponto C, menos 2, que está se juntando ao menos 3, formando o ponto C. Então, tanto o x quanto o y são valores negativos. Já no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Tá vendo? Eu vou formar aqui um pontinho 3 e menos 3. Tá vendo? Ó? O x é positivo e o y é negativo, formaria um pontinho aqui. Tá certo, pessoal? Ponto, pessoal, é aqui a união do valor x com o valor y, tá certo? A projeção, ó, projetei 6 até o A, estou projetando 5 até o A. Então, posso dizer que o ponto é 6 e 5. Todo ponto, pessoal, primeiro vem o x e depois o valor de y. Então, a gente nunca pode colocar y, x, tem que ser x e y. Então, se eu colocar menos 2 e menos 3, estou falando do ponto C. O ponto C é menos 2 de x, menos 3 de y. O ponto B é menos 5 de x e 3 de y. O ponto A é 6 de x e 5 de y. Então, primeiro sempre o x e depois o y. Quando a gente tem pontos aqui em um plano cartesiano, em um gráfico, nós podemos buscar a distância de um ponto ao outro. E a distância entre dois pontos, pessoal, nós vamos fazer utilizando a seguinte fórmula. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto C e quero saber a distância dele até o ponto D. Então, ponto C até o ponto D. Eu quero saber essa distância. Como é que eu faço para saber essa distância? Primeiramente, para calcular a distância entre os pontos C e D, pessoal, eu vou ter que usar esta fórmula. Esta fórmula não pode ser esquecida por vocês. Então, a distância do ponto 1 até o ponto 2 é a raiz quadrada de a diferença do x do ponto 1 menos o x do ponto 2 ao quadrado, mais a diferença do y do ponto 1, aqui, né, menos o y do ponto 2 ao quadrado. Como assim, professor? Então, vamos lá.
Primeira coisa, eu vou pegar o ponto C. Quem é o ponto C? Ó, menos 2 e menos 3. Vou colocar ali, menos 2 e menos 3 como ponto C. Depois vou pegar o ponto D. Quem é o ponto D, gente? O ponto D vai ser 5 e menos 7. Pronto. Então, ó, o x do ponto C é menos 2. O x do D é 5. O y do C é menos 3. O y do D é menos 7. Então, aqui nós vamos pegar, ó, o x do ponto 1 menos o x do ponto 2. Então, vamos pegar menos 2 menos 5. E vamos colocar lá, então, na fórmula. Ó, vai ficar, distância de C até D vai ser menos 2, que é daqui, menos 5 ao quadrado. Mais, da fórmula aqui, nós vamos fazer a mesma coisa para o y. Ó, menos 3 menos 7. Ou seja, como aqui tem um menos, vai ficar duas vezes o menos que vai se encontrar. Ó, menos da fórmula, menos 7 ao quadrado. Resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. Menos 2 menos 5 vai dar menos 7. Menos 7 ao quadrado, mais menos 3, menos com menos é mais 7 ao quadrado. Então, ficou aqui menos 3 mais 7 ao quadrado. Vou resolver isso daqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Distância de C até D vai ser menos 7 ao quadrado, mais menos 3 mais 7 dá 4. 4 ao quadrado. Agora eu tenho menos 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter distância de C até D vai ser menos 7 ao quadrado é 49, mais 4 ao quadrado é 16. Então, eu tenho a distância de C até D é igual a raiz de 49 mais 16. Se eu somar ali a raiz, nós vamos ter distância de C até D vai ser igual raiz de 49 mais 16 dá 65. Então, pessoal, nós vamos ter que a distância de C até D é raiz de 65. E a raiz de 65, se eu calcular, eu posso achar que é aproximadamente 8,06. Então, a distância desse ponto C até esse ponto D é aproximadamente 8,06. Ou, se você preferir, raiz de 65. Tá certo? É assim que calcula a distância entre dois pontos, usando esta fórmula. Que fórmula, professor? A raiz quadrada da diferença do x ao quadrado mais as diferenças dos y ao quadrado. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Com essa explicação, você já será capaz aí de responder a atividade da semana 1 do seu PET volume 2. Espero a sua participação deixando aí o like, espero a sua participação deixando aí um comentário e, principalmente, espero a sua participação a se inscrever neste canal e tornar-se nosso membro, nosso amigo aqui. Divulgue para mais pessoas também, para que esse vídeo possa chegar a mais gente. Conto com a sua participação. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.